Olá pessoal, nosso tema de hoje é a imunidade parlamentar. Nós temos um quebra-cabeça para montar aqui, eu vou tentar montar esse quebra-cabeça para a gente entender. Nós vamos começar primeiro entre a briga do Legislativo, Congresso Nacional, versus Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Essa é a primeira peça do nosso quebra-cabeça. A segunda peça do nosso quebra-cabeça é a prisão do deputado Daniel Silveira, que aconteceu semana passada e a qual foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal e posteriormente pela Câmara dos Deputados. Essa é a segunda peça do nosso quebra-cabeça. Outra peça do nosso quebra-cabeça é uma peça que está lá no passado, que é a prisão de Delcídio do Amaral, que era líder do PT na época e que foi preso, era senador, e foi preso em decorrência também de um mandado de prisão do Supremo Tribunal Federal. Essa é a nossa terceira peça do quebra-cabeça, certo? A nossa quarta peça do quebra-cabeça, que eu acho que é a mais importante, é a peça correspondente à PEC, que foi intitulada como PEC da Impunidade, que é uma PEC em que mexe no artigo 53 da Constituição Federal, diretamente nas regras de imunidade parlamentar. Com essas peças, eu consigo dizer para vocês, resumidamente, que nós temos aí uma consequência de atos que vai possibilitar que a gente enxergue os verdadeiros objetivos que estão por trás de tudo o que acontece na Câmara, no Senado e no Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá. Primeiro, vamos pegar aquela peça do passado. Delcídio do Amaral foi preso em decorrência de conversas que aqui não cabe falar sobre o teor, a gente não quer aqui despertar essa questão de direita e esquerda, a gente quer colocar tecnicamente as questões. Eram conversas gravadas e que foram consideradas um crime continuado, e o flagrante dessas conversas ocorreu da mesma forma que ocorreu com Daniel Silveira. Então nós temos uma peça ligando a outra peça. Daniel Silveira foi preso em decorrência de um crime considerado continuado, um flagrante que, na nossa opinião, não aconteceu, mas que foi considerado assim pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, nós temos dois fatos, um na Câmara e um no Senado, que são idênticos do ponto de vista formal, que são prisões em flagrante em que não ocorreu flagrante, certo? Mas, vamos lá, o que a Constituição diz a respeito de crimes de parlamentares? Os parlamentares só podem ser presos por crime inafiançável em flagrante. E se presos forem, a casa em que eles pertencem deve, por maioria de votos, deliberar se ele permanece preso ou não. No caso de Daniel Silveira, houve pela Câmara dos Deputados a manutenção da prisão dada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa peça une a outra peça, que é a briga entre Judiciário e Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal teve confirmada a sua decisão, afinal de contas os deputados não cederam à inconstitucionalidade da prisão, que era evidente do deputado Daniel Silveira, mas ao mesmo tempo deram uma resposta através da PEC da impunidade. Então vejam a incoerência. A Câmara dos Deputados, ao invés de se erguer contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela preferiu aceitar a decisão. Afinal de contas, a opinião pública poderia massacrar a Câmara dos Deputados se ela mantivesse a decisão, mas não deixou barato. Criou a toque de caixa numa tramitação extraordinariamente rápida, 3 dias, uma PEC e que mexe diretamente nessa regra que a gente acabou de falar das imunidades parlamentares. Olha só, se há inviolabilidade de palavras, votos e opiniões de parlamentares em relação ao exercício do mandato, e isso ficava submetido à questão do Supremo Tribunal Federal, a PEC tira isso do Supremo Tribunal Federal e deixa para questão interna do Congresso Nacional. Ou seja, se eu, deputado federal, for na tribuna, no exercício da função, e atribuir a alguém, apontar um crime a alguém, e essa palavra minha que poderia gerar uma consequência criminal e uma consequência civil, né, na esfera de danos morais, nada disso acontece a partir de agora com a aprovação dessa PEC, porque ela fica submetida ao Conselho
de ética do Congresso Nacional, ou da Câmara ou do Senado. Portanto, o Supremo Tribunal Federal não tem alcance mais nessa questão da inviolabilidade de deputados e senadores, o que significa que o Supremo não teria prendido o Daniel Silveira se essa PEC já tivesse sido aprovada. Aqui mora uma incoerência. Por que mantiveram então o deputado preso se ato contínuo eles fizeram uma PEC exatamente para que a situação dele não fosse enquadrada como um crime submetido ao Supremo? A incoerência está na esfera política, a gente sabe disso. Mas esse quebra-cabeça vai sendo montado. Se o Supremo Tribunal Federal ele não pode mais prender um deputado ou um senador por conta da PEC, se ela for aprovada, nós temos uma resposta evidentemente clara da Câmara dos Deputados e posteriormente veremos o Senado também, do Legislativo em relação ao Judiciário. Percebam como a movimentação ela vai sendo encaixada, essas peças vão sendo encaixadas. E aí surge um elemento que é importante da gente tratar aqui, que é a possibilidade, eu queria concluir o vídeo dessa forma, é a possibilidade de toda essa discussão chegar ao Supremo Tribunal Federal de novo. Por quê? Porque parece incoerente o que eu vou dizer, mas uma norma constitucional pode ser declarada inconstitucional, desde que essa norma seja criada por uma proposta de emenda constitucional, por uma emenda à Constituição, que é o caso. Portanto, através de uma ação direta de inconstitucionalidade ou de uma ação declaratória de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal pode receber o julgamento da constitucionalidade ou não dessa alteração do artigo 53 da Constituição Federal. Então, as peças se encaixam e fecham um ciclo, porque cai de novo no Supremo Tribunal Federal para ele analisar. Existem argumentos para a inconstitucionalidade dessa PEC? Do meu ponto de vista, sim, porque ela traz uma liberdade de expressão absoluta aos deputados e senadores, com essa impossibilidade de submissão ao Supremo Tribunal Federal e, por consequência, eles se tornam inatingíveis em suas palavras, votos e opiniões, certo? Então eu separei aqui esse oportunismo que foi criado pela Câmara em decorrência do caso do Daniel Silveira e a possibilidade disso ter um desdobramento no próprio Supremo Tribunal Federal. Tecnicamente, a gente pode dizer que essa questão ela tramita dessa forma. Primeiro, a gente vai ter a aprovação da PEC na Câmara 2 vezes por 3/5, depois do Senado 2 vezes por 3/5, e com isso já é promulgada, não tem sanção presidencial, não é previsto para emenda, e ela é colocada em vigência, e essa alteração fica aí a cargo daqueles que são legitimados para propor uma ação de inconstitucionalidade, ou declaratória ou direta de inconstitucionalidade, certo? É isso aí, pessoal. Dessa forma que a gente pode esclarecer para vocês um pouco dessa técnica do que está acontecendo no mundo político e no mundo judicial, por que não, do Supremo Tribunal Federal, certo? Um abraço a todos, até a próxima, espero que tenha sido esclarecedor o nosso vídeo. Abraço!